gente, bem-vinda à segunda parte desse papo tão gostoso que a gente está tendo aqui com a Luciana. Quem não viu a primeira parte da nossa conversa, acho que vale super a pena vocês voltarem lá. Luciana, presidente da Oncoguia, ela já se apresentou a ONG, depois ela pode resgatar um pouquinho também disso na fala dela para quem está vendo aqui a nossa segunda parte. E a gente estava numa conversa super boa, discutindo o que é a visão desse paciente, do usuário do sistema de saúde com relação à inovação e empreendedorismo. E a gente estava discutindo muita coisa da informação, né? Como é que eu chego nessa pessoa, como é que eu engajo, como é que eu trago ela para entender de verdade o que são os instrumentos que você tem à disposição, até para eu entender o que é a inovação necessária para cada um e como é que eu desenvolvo empreendedores nesse sentido. E aí, Luciana, eu queria que você começasse agora falando um pouquinho de mídia social. Quais os desafios que vocês estão tendo com relação à mídia social? Como é que a gente controla fake news? Como é que você desmistifica algumas coisas? Ainda mais nesse momento onde todo mundo fala de fake news, mas na verdade elas só crescem e só crescem na área da saúde. Então, tem um exemplo que eu gosto muito. Quando começou a epidemia da Covid, a Google sempre faz pesquisas de acesso, né? E aí eu acompanho desde 2018 algumas pesquisas bem bacanas que eles fazem, e aí eles mediram qual era o maior acesso no comecinho da epidemia com relação à Covid. E era um site de um pastor que falava que não precisava fazer nada, não precisava se proteger porque ele ia dar uma bênção, enfim, uma orientação completamente equivocada com relação à Covid. 3 meses depois, eles fizeram a mesma pesquisa e a gente tinha melhorado muito. O acesso já estava se dando a canais de informação qualificados, a gente já estava buscando sintomas, a gente já estava num outro nível de informação. Mas como que a gente garante isso, né? A gente teve que massificar isso de alguma forma para as pessoas entenderem, e ainda tem uma parcela gigante da população que ainda, né? A última que eu vi agora é que se você dormir de bruços, você não pega Covid. Então, a gente não para de fazer. O que a gente faz com relação a câncer, informação e fake news? Bom, Marta, super bacana estar aqui de novo com você, continuando o nosso papo. E ontem eu li uma que 7% das pessoas acreditam que alho cura Covid. Então tem essa do alho rolando também. A gente sempre brincou que no mundo do câncer tem a fake news da semana, né? Tem sempre uma receitinha milagrosa aí que vai de chá, a fruta, ao matinho, ou realmente alguma fórmula milagrosa que promete a cura. Então acho que a gente está lidando com uma força muito poderosa, né, Marta? A gente está lidando com o que todo mundo quer. Então, é o que eu brinco. Como que você olha, né? Assim, você tem alguém do teu lado sofrendo muito, né? Você recebe uma receitinha mágica na tua mão, né? Tá tudo na mão hoje, tá tudo no celular. Você tá querendo realmente que aquela pessoa que está do teu lado pare de sofrer. Como que você não passa aquilo para ela, né? Então, acho que tem muita promessa de cura milagrosa, tem sempre, né, uma informação aí que parece que está te prometendo, né, uma coisa que vai mudar do minuto para o outro. E, por outro lado, assim, como que a gente não vai usar a força, por exemplo, de um Dr. Google, né? Então, eu falo, eu sou completamente a favor, eu acho que ele realmente tem que usar, né, para nos ajudar nesse desafio que é disseminar a informação positiva, e a gente tem que trazer todo mundo junto aí, uma força gigante para trabalhar a questão da disseminação da notícia correta, né? Então, tem um lado grande aí trabalhando, hoje a gente vê grandes veículos, grandes grupos trabalhando essa questão, né, de você combater mesmo a fake news, mas e sempre trazendo muita informação de qualidade, né?
Eu acho que essa área, principalmente na saúde, a área da comunicação, da linguagem, do comportamento, de mídia social, é uma coisa que a gente precisa explorar muito, muito, porque não é uma coisa que a área da saúde soubesse fazer, né? Então a gente tem experiências super bem-sucedidas, eu não tenho a menor dúvida, né? Aleitamento, vacinação, a gente tem experiências lá para trás, o próprio tabagismo, né? A gente tem experiências bacanas com relação à comunicação, engajamento, né? Só que a gente está agora diante de um cenário completamente diferente. Não dá mais para eu botar o Zé Gotinha na televisão, se na mídia social a cada 5 minutos eu tenho uma informação que é completamente equivocada, né? E os próprios meios de comunicação grandes, né? A Google é um exemplo disso, estão preocupados com isso e estão começando a colocar informações separadas com relação à saúde, boxes onde você procura informação qualificada, mas o mundo é gigante, né, gente? Então, assim, o poder do WhatsApp, o poder do... E aí, Lu, eu fico pensando, como é que a gente não tem ainda uma estratégia? Eu acho que isso é uma boa discussão para cá, né, para empreendedorismo e inovação, de usar toda essa força, por exemplo, do WhatsApp, né, das pessoas que têm disponibilidade de tempo para ficar ali fazendo aquilo. Eu não estou nem falando de robô, porque eu acho que robô é crime, é outra coisa, mas estou falando de pessoas que têm essa disponibilidade de tempo, que têm essa vontade, para a gente fazer dessas pessoas uma plataforma a nosso favor, né? Acho que não deve ser uma coisa muito simples mesmo, mas eu acho que existe uma forma da gente usar e pensar isso de alguma forma, né? E aí eu vou trazer alguns pontos para a gente debater que para mim foram pontos focais agora na epidemia e que não vão ser só para agora. Eu acho que depois a gente vai continuar discutindo muito, muito eles. Então, o primeiro é incorporação de tecnologia, né? A Oncoguia discute, debate isso há muitos anos, foi assim que a gente se conheceu, né? E eu acho que faz um trabalho bem bacana de advocacy, de discussão, de análise mesmo. E as pessoas, eu sentia sempre muita necessidade de que as pessoas de alguma forma participassem disso, sabe, Lu? Assim, conseguissem entender o que é uma fase 2, fase 3, fase 4, qual a diferença de testar uma coisa e não testar outra, o que é isso, o que é efetividade, e eram linguagens e formas muito diferentes de você comunicar e de você falar, né? E agora a gente tem isso o tempo inteiro, né, dentro da nossa casa. Então todo mundo falando de fase 3 de vacina, como é que antecipa, como é que não antecipa, o que é placebo, o que é medicamento que funciona, por que funciona, como é que testa. Então, e ao mesmo tempo, tem um dado da semana passada que a gente até discutiu, que eu consegui fazer um pico de cobertura, por exemplo, de H1N1, todo mundo foi tomar, e se você for olhar a cobertura vacinal de criança, está lá embaixo. Então, como é que eu junto isso tudo, né, em avaliação de tecnologia, em demonstração disso e aproveito o momento que a gente está vivendo, né? E tiro dele um grande proveito para o futuro. Vocês já pensaram alguma coisa? Tenho certeza que sim. O que vocês estão pensando? Acho que assim, o que a gente está quebrando a cabeça mesmo, justamente porque finalmente entrou dentro da casa de todo mundo. Eu estava aqui ontem, né, com o Pedro, falando, a vacina já chegou em humanos. Então ele falou, quando a gente vai poder tomar? Eu falei, calma, eu não tinha visto a notícia, né, da história do sucesso na fase 2. Eu falei, calma, Pedro, agora vai para a fase 3. Não, mas já chegou em humano, a gente já pode tomar? Eu falei, não, calma. E acho que aconteceu a mesma coisa, né, Marta, com um tema talvez ainda mais desafiador, que é aquela história das escolhas, né? Assim, não vou ter ventilador para todo mundo, né? Assim, eu escolho quem, e eu tive que ter conversas aqui dentro também. Como assim? Como assim escolhe o mais jovem e não escolhe o mais idoso? E essas conversas a gente nunca teve publicamente, né, Marta? Sempre foram ali mais restritas aos ambientes dos bioéticos e da academia e de repente até mesmo dos grupos multidisciplinares. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito, muito, porque
todo esse chamamento, né, do cidadão compreender o seu lugar, compreender a importância da sua participação social, do que é controle social, do que é eu participar, inclusive com a minha experiência. Né? E aí te conto um pouquinho, assim, a gente está de novo se preparando para a consulta pública do rol da ANS desse ano, né? E acho que temos aí 24 novas drogas orais que vão ser abertas, vão estar disponíveis para a gente contribuir. E a gente fez uma experiência, a gente fez um post nas redes sociais com o nome das 25 drogas, das 24 drogas, falando para o paciente, ó, se você já tomou ou toma, a gente quer conversar com você. Né? Porque a gente quer tentar compreender mesmo como é que foi a experiência desse usuário quando ele tomou aquela tecnologia. Marta, assim, o paciente não consegue reconhecer nem o nome do remédio, sabe? Então, o que a gente está tentando então, isso que eu fico pensando, como é que a gente aproveita tudo isso, né? Então, olha, você tem que saber o nome do que você toma é importante, entender o objetivo do porquê você está tomando é importante, até para você saber como é que você vai avaliar se esse objetivo foi cumprido ou não, né? Porque a gente volta aí na sua introdução de que, tá bom, o remédio serve para isso, mas está encaixando, né, com aquilo que eu espero para a minha vida nesse momento, né, aquilo que vale para mim, está sendo considerado no momento de escolha ou não? Ai, assim, acho que ainda é uma conversa, sabe, para poucos, infelizmente, mas que eu acho que a gente tem sim que aproveitar que todas essas conversas difíceis estão, né, escancaradas o dia inteiro na nossa casa, para realmente tentar mudar e passar a valorizar mais ciência, passar a valorizar mais saúde, o que é que importa para mim. Acho que a gente precisa realmente sair com esse ganho, né, Marta? E eu fico aqui pensando, você está aí falando, como é que eu escolho, né? Como é que eu escolho entre, sei lá, uma sobrevida de 2 anos e o efeito colateral que eu vou ter? Essa é uma decisão minha, né? Eu quero apostar numa sobrevida de 2 anos de 80%, sabendo que eu vou ter que X vezes no hospital. Estou dando exemplo esdrúxulo, né? Posso passar mal, vou ficar em casa e tal. Ou eu quero saber que eu vou ter 1 ano e meio e que eu vou nesse 1 ano e meio. Isso é uma decisão minha, né? E a gente não consegue fazer essa discussão aqui no Brasil de uma forma... Porque as pessoas, quando tomam um remédio, elas acreditam que aquele remédio é sempre para cura, né? Ela não consegue entender o que significa isso. E a gente também não faz essa discussão em sociedade. Estava discutindo outro dia uma experiência muito legal de uma indústria farmacêutica que eu sempre quis que acontecesse isso na ANS, nunca vi isso acontecer, e agora eu vi acontecer, então foi muito legal. A gente sempre fazia aquelas discussões de custo-efetividade, você compara com alguma coisa, né? E quando você compara e fala assim, olha só, ele seria custo-efetivo se o valor fosse esse. Nesse valor não é, e essa é uma discussão que tem que estar na mesa, gente, tem que estar todo mundo discutindo. E a indústria foi lá, apostou na tecnologia, diminuiu o valor na CMED para poder chegar ao valor de custo-efetividade. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer no Brasil. E para mim isso é uma grande inovação, é um grande desafio, né? E talvez isso não tenha, as pessoas não tenham entendido o tamanho que seja isso, né? Porque isso em cadeia, se a gente pensar isso de uma forma bacana, isso apoia o que a gente está chamando de custo-efetividade e isso faz com que a gente efetivamente dê acesso a mais coisas. Então, você tocou num ponto aí também que para mim é super interessante, que é como é que a gente usa essa mesma informação para vencer preconceito. Você falou aí do etarismo, né? A gente fez também uma gravação com o Errara, que é o presidente da SBGG, e a gente falou muito disso, como é que esse momento que os idosos estão vivendo agora não é só de isolamento, de solidão, né? Eles também estão vivendo um preconceito gigante. Imagina você ouvir na televisão, não tem problema
problema morrer, quem vai morrer é velho. Como se velho fosse alguma coisa que nunca fosse acontecer na minha vida, né? Não é comigo, não é comigo. Então, além de agressão, violência, né? Vários relatos de idosos que saíram na rua e foram xingados porque estavam na rua, enfim. A gente também vai incendiando essa coisa do preconceito na mídia social. E é uma coisa ao contrário, né? Que a gente poderia fazer uma campanha aí falando para o paciente do câncer, até para ele se sentir mais apoiado, para ele se sentir mais investido, né? Como que é isso também para vocês? Assim, o que vocês veem acontecer nesse momento onde existe essa culpabilização? As pessoas culpam as outras, né? Por serem de uma faixa etária, por terem uma doença. Enfim, como que vocês lidam com isso também? E eu acho que isso também é um instrumento que a gente pode usar dentro da inovação. Ai, Marta, eu acho que essa conversa com o idoso tem sido uma coisa da nossa quebrar a cabeça aqui todo dia, porque não é um público que a gente chega fácil. Acho que a gente tem um caminho aí que é usar o filho, tá? Então quem nos procura muitas vezes é o filho, é a filha, né? É algum cuidador aí, então isso eu consigo mapear, sabe? Muitas vezes a gente olha ali o tipo de câncer, pergunta a idade, aí você vai ver quem tá ligando, nem sempre é o próprio idoso, nem sempre é ele que tá nos procurando diretamente, tem alguém que tá procurando por ele. Então, a gente vem olhando muito para isso, né? Qual é a melhor forma de chegar perto e talvez, pela forma como a Oncogui existe, tenha que ser via um filho mesmo, via um familiar que está liderando a doença, enquanto a gente não pensar numa outra estratégia. Mas eu acho, Marta, que a gente tem que trabalhar muito, né? A questão da empatia, né? Exatamente isso que você trouxe agora, de que a gente vai chegar lá e como que você quer chegar lá, né? A história dessas pessoas, o que elas representam nas nossas vidas. Assim, eu não vejo outra forma, sabe? E eu acho que isso serve para todo esse caos maluco que a gente está vivendo hoje, né? Se você não olhar, né, realmente tentando se colocar no lugar do outro, lembrando do desafio que todos nós estamos vivendo juntos, vai ficar cada vez mais difícil, né? Luciana, primeiro queria te agradecer demais, eu amei o nosso papo, a gente está chegando nos nossos últimos minutinhos e aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, mas se você pudesse, para quem está assistindo a gente, né, que é o pessoal que gosta dessa discussão de empreendedorismo, inovação, se você hoje pudesse ser um coaching, se você fosse alguém que está lá tentando ajudar uma empresa a trabalhar com o teu objeto, né, que é chegar nessas pessoas e ajudar, via terceiro setor, as pessoas a discutirem um tema, fazer advocacy desse tema e apoiar essas pessoas num tema tão difícil contra o câncer. Se você pudesse dar alguma ideia para essas pessoas do que vocês mais precisam hoje, o que seria, Luciana? Marta, eu acho que é dado de qualidade, sabe? E a gente percebe o quanto isso, né? Tá o tempo inteiro na discussão, precisa ter dado. Eu acho que não necessariamente é quanti que a gente está falando, a gente também pode falar do quali, e porque cada vez mais, né, a gente sabe do quanto faz toda a diferença você tomar uma decisão, olhando aí para o que importa, olhando para uma realidade, olhando minimamente para uma fotografia. Eu vejo pela experiência que a gente teve agora. A gente conseguiu lançar uma pesquisa que mostrou o impacto do Covid no mundo do câncer. Claro, a gente foi super responsável, foi uma pesquisa que a gente ouviu 600 pacientes nos 2 primeiros meses mais difíceis de pandemia, onde a vida de todo mundo virou de ponta cabeça. Então, eu não posso dizer que aquilo é a realidade do Brasil, mas eu posso dizer sim que é uma fotografia, né, de alguma coisa que aconteceu e que não pode acontecer mais, né? Então, o quanto realmente, né, uma pesquisa como essa nos ajudou a trazer o tema do câncer, porque a gente mesmo não estava nem se sentindo confortável, Marta, diante de tudo aquilo que estava todo mundo vivendo, como levantar uma bandeirinha e falar, o câncer, sabe? Então, e sim, o câncer, né? Tem aí uma série de doenças crônicas que estão sendo absurdamente impactadas e a gente não está conseguindo olhar para isso, sabe?
Então, eu acho que meu pedido é para a gente conseguir organizar melhor todos esses dados disponíveis, para que a gente tenha cada vez mais tomadas de decisão apoiadas em dados de qualidade. Muito bom, Luta. Eu estou aqui pensando, a gente estava discutindo outro dia exatamente isso, né? Aonde eu acho a informação das filas? Se eu sei que X pessoas deveriam estar hoje fazendo uma biópsia e não fizeram, e daqui a X meses elas vão estar no estágio Y, como é que eu acho essa pessoa? Eu não tenho essa informação, eu não tenho informação de quem parou o tratamento no meio, nem no público, nem no privado. Cadê como eu acho a pessoa? Cadê ela? Né? Isso em 2020, né, gente? Onde a gente já deveria ter tudo isso de alguma forma mapeado, um prontuário de fácil acesso, onde todo mundo tivesse acesso a isso. Então, muito, muito, muito bom, Luciana. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Passou num estalo mesmo, muito rápido. E a gente espera ter outros papos super bons iguais a esse. Comigo, obrigada por cuidar também aí da turma dos empreendedores e que estão olhando para a gente melhorar o Brasil na área da saúde. Obrigada mesmo. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo, beijo.